Eu estou aqui com a deputada Carol D'Artora, né? Ela tem uma experiência, eu acho que muito íntima, com ambientes em que a perseguição política impera, né? No sul do Brasil, isso está muito brabo e a Carol vai contar um pouco da história dela aqui para a gente. Isso vai impressionar você, eu tenho certeza, bicho, porque o buraco é mais embaixo do que você imagina. Vou tentar ser sucinto, porque o ponto aqui é ouvir a Carol o mais rápido possível. Ela passou pela Câmara de Vereadores de Curitiba, onde as coisas mais malucas do mundo acontecem. Vocês lembram do caso do Renato Freitas, que foi entrar para protestar contra o racismo na Igreja dos Homens Pretos, e daí foi acusado de invadir a igreja e tal. Era tudo fake news aquilo, tá, cara? Era perseguição contra o cara. Daí eu já mostrei vários casos aqui em outro corte de perseguição política. O Renato tá lá, ó. Ele fez essa provocação, ó lá, ó, fez uma reunião secando o cabelo na frente dessa galera. Renata é foda, né? E sobre a Carol, ela viu isso certamente em Curitiba e em Brasília, que ela chega agora, ela deve ver isso também. Eu tenho dois casos aqui, rapidão. 2 deputados quase saíram no pau lá, um pisou no pé do outro, porque um deles estava intimidando a Gleisi Hoffmann. Aí chegou lá o brother da Gleisi Hoffmann, não lembro os nomes agora, levou um pisão no pé do cara quando chegou assim, pô, sai de perto dela e tal. Então, porra, cara, isso acontece na Câmara Federal, para além de perucas e etc, né? Aí eu pergunto para Carol, de maneira bem direta e sincera, assim, é uma surpresa você chegar lá e ver isso? Ou não, porque você já tinha visto parecido em Curitiba? É pior, é melhor, é a mesma coisa? O que é? Conta aí pra gente. É pior porque lá eles são maioria, né? Somos uma minoria de mulheres. A bancada, a gente tem hoje o que de fato a gente pode chamar de extremismo, então a gente tem de fato parlamentares de extrema direita, fascistas, extremistas, realmente eles existem e são uma quantidade considerável, e eles ainda capturam um pouco de centro e direita. Então, eu tenho dificuldade de dizer que foi uma surpresa, porque, como eu digo, já vim de um contexto de muita violência, já vi esse tipo de violência acontecendo, conheço essa violência, mas ver o quanto isso é cotidiano, o quanto a quantidade de situações é muito maior do que a gente consegue realmente, do que realmente é publicizado, do que realmente é mediatizado, porque isso acontece todo dia dentro das comissões, isso acontece no plenário, todos os dias. Eu estava comentando com algumas colegas professoras que eu encontrei no final de semana, dizendo que o PL 490, a gente ouvir, ver os discursos na TV, os recortes dos discursos que foram publicados, já é muito violento, né? Você vê aquilo já é muito violento. Mas, para mim, foi mais violento ainda ver como aquela votação se deu lá dentro. Ver lá dentro o deputado xingando mulher indígena, falando cala a boca aí. Então, isso para mim foi mais violento e isso é permitido. E isso fala da nossa sociedade. Nós estamos, sim, numa sociedade onde a violência é permitida e institucionalizada. O cara fala, cala a boca aí, Índia, no plenário, lá dentro. Posso compartilhar? Para mim, na comissão de comunicação, falaram, essa daí precisa de um remédio, faltou Gardenal. E isso é cotidiano. O presidente da comissão ouve, isso não vai para uma comissão de ética. O presidente da Câmara ouve, não vai para uma comissão de ética. Quando vai, fica aquela enrolação, mas nenhum deputado foi efetivamente cassado por isso. Então, isso fala dessa violência na nossa sociedade, que ela é institucionalizada e permitida. E acho que o nosso desafio é criar legislação, não só criar, né, refinar a legislação para punir, mas também conseguir alcançar a consciência social, alcançar senso crítico com a nossa sociedade, sabe? Reeducar essa sociedade, para que a gente não continue elegendo esse tipo de coisa.
Pô, só para terminar, vou compartilhar com a deputada aqui uma das ideias mais estúpidas que já me ocorreram. Pode ouvir a minha ideia, deputada, com muita cautela e resistência às minhas ideias, que às vezes são terríveis. Mas eu acho que tinha que ter alguém para trabalhar duro durante anos, que é o que precisa para conquistar uma eleição. A deputada sabe que isso não é fácil, isso não é brincadeira. Chegar numa posição de liderança legítima, de autoridade que se respeite dentro do movimento social, que é o jeito certo, né? De entrar para a política partidária, conquistar, isso é foda. Mas alguém que fizesse tudo isso e tivesse disposto, veja você, deputada, a jogar tudo isso fora, na hora. Na hora em que pisasse naquele plenário e visse alguém colocar uma peruca. Sobe lá bem doidão, movido pela força do ódio, mete o soco não, que o soco é muito violento. O soco é muito violento, tem que ser um tabefe. Tabefe. Tem, que o tabefe é humilhante. Humilhante. E aí perde o mandato, perde o réu primário, né? Mas deixa uma lição de que aquilo ali é intolerável. Eu estou dizendo isso porque alguns dos seus colegas na Câmara dos Deputados são verdadeiros, para usar a expressão do meu queridíssimo Hélder Maldonado, ímãs de soco, né? Não estou confessando bons sentimentos, mas também não quero ser um bom exemplo, só quero ser verdadeiro, tá? Obrigado, Carol. Essa era a minha ideia. Mas é muito difícil, e essa visão, né, de chegar numa voadora é algo que às vezes eu fico olhando assim, pensando, nossa, da hora. Porque eu não me reprimo mais de sentir raiva e não me reprimo mais eu também não. de pensar no revide. Não vou ficar adoecendo com rancor mais, deputada Carol, não vou. Vou soltar para não ficar adoecendo. Cara, a gente pode sentir raiva e a gente muitas vezes tem vontade de revide. E isso é legítimo, porque você sofrer violência sistemática e ficar assim é algo que não é humano, né? Mas a questão é que a gente não pode, né? Se alguém da esquerda realmente chegasse assim, se sentir, assim, e aí assim se defendesse dizendo, me senti tão violentado, eu senti que isso foi tão ofensivo que eu não me segurei e fui na voadora, seria caçado na hora, né? Então a gente ainda tem que pensar muito estrategicamente como que a gente faz o revide. Isso é o que eu acordo todo santo dia pensando. Acordo e penso, como que hoje a gente revida? Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.